Recentemente, no dia 28 de outubro de 2025, a Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro fizeram uma operação conjunta no Complexo da Penha e Complexo do Alemão, que resultou em 115 mortes. As organizações de direitos humanos nacionais e internacionais também classificaram a operação como uma chacina e incluem essa operação na tese de um genocídio racial ou simplesmente de classe que a polícia militar e civil no Brasil perpetram contra as periferias ou contra os moradores das periferias. A direita brasileira, por outro lado, afirma que essas ações devem ser feitas, cada vez mais feitas, e não devem nem ser discutidas. Como sempre, o brasileiro médio de outros lugares do país fizeram memes e esses memes se multiplicaram na internet em meio a manifestações bastante politizadas de leitura sobre esse evento que aconteceu, e o brasileiro ele fez da tragédia, em alguma medida, uma fonte de risadas, e quem não riu fez daquilo uma fonte de críticas, mas críticas muito passageiras, que já se esvaeceram dentro do turbilhão de coisas inúteis que acontecem na internet brasileira. No entanto, nós precisamos olhar para esse fenômeno com um outro olhar, e é isso que eu venho fazer neste momento. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Comentarismo, o canal onde nós comentamos daquilo que nós bem entendemos. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e deixe também a sua opinião nos comentários, que para mim, particularmente, é muito importante, tá certo? Então vamos lá. O fato é que no Brasil o crime organizado tem se alastrado cada vez mais, e eu atribuo esse alastramento, vamos dizer assim, a dois motivos específicos. O primeiro é que o crime organizado é rápido, e o segundo motivo é que esse crime organizado é fascinante. Vamos começar então essa análise a partir do fascínio. O fascínio que o crime organizado imprime sobre algumas pessoas da sociedade brasileira, ele está no poder que o crime organizado, que essas organizações criminosas têm sobre os territórios que são classicamente abandonados pelo Estado. Na introdução desse vídeo, e como você também já deve saber, ficou dito que essa operação da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foi feita em duas favelas, dois complexos de favelas, que pelo menos como eu vi, tinham ali dentro cerca de 200 mil moradores só no Complexo do Alemão. As favelas elas são notadamente classificadas, adjetivadas ou caracterizadas pela sua ausência de infraestruturas públicas, pela ausência da ação do Estado de fato naquele lugar. E aí é onde o crime encontra um lugar perfeito, um ambiente perfeito para que ele possa se alastrar. Né? O crime organizado ele fascina porque ele tem poder sobre esses territórios que estavam abandonados pelo Estado. O crime, ele também é rápido na hora de ocupar e de agir nesses territórios, porque ele não depende dos trâmites que, por exemplo, amarram a ação do Estado, a burocracia que impõe sua lentidão sobre as ações, sobre o planejamento e sobre, de fato, a intervenção estatal, seja o Estado, seja o âmbito municipal, estadual ou federal, das nossas organizações políticas e administrativas. O crime, então, nesse processo de alastramento, nesse processo de tomada dos territórios, elimina os seus desafetos de uma maneira que o Estado não pode fazer. Né? Enquanto os inimigos do Estado brasileiro, eles são muitas vezes donos de cargos políticos, o crime ele não admite que os seus inimigos estejam lá tomando a frente ou impedindo as suas frentes de trabalho. O crime também, para executar essa sua ação e esse domínio sobre o território, impõe as suas leis por métodos que não são os métodos do Estado. Enquanto o Estado, por exemplo, depende de longos processos judiciais, depende de provas, testemunhas, depende também do tempo que a máquina judiciária tem para poder fazer ali com que os seus desafetos ou com que os infratores de suas leis sejam devidamente punidos, o crime ele não precisa desse tempo. O crime precisa apenas que alguém de confiança, alguém dessa estrutura, aponte o dedo para alguém que esteja se levantando contra esta organização criminosa num determinado lugar
Então ele vai lá e executa aquela pessoa. A gente teve um caso aqui no Brasil recentemente, se eu não me engano, ano passado, um congresso internacional de medicina, alguns médicos foram mortos, então assassinados por engano numa praia famosa no Rio de Janeiro, e pouco tempo depois os criminosos que fizeram aquilo foram encontrados julgados pelo Tribunal do Crime. Então, o crime ele fascina porque ele é rápido também na hora de resolver os problemas com aqueles que são seus opositores. O Estado ele precisa de provas, o crime não precisa. E por fim, mais um elemento, pelo menos aqui na minha argumentação, que levanta essa ideia do fascínio pelo crime, é que o crime é de fato democrático, enquanto que o Estado ele é muito mais oligárquico. Nós vemos que o poder é distribuído pela mão do crime aquelas pessoas que, pelas vias da política, dificilmente poderiam alcançar esse tipo de poder. Eu não estou dizendo se isso é certo, se isso está errado, eu também não estou querendo romantizar essa minha visão. O que eu estou querendo dizer é que o crime ele é o império da força, de fato, enquanto que a política ela utiliza-se de outro tipo de força para que esse poder seja distribuído, diluído na mão daqueles que o querem. O crime ele vai pelo império do revólver e quem chega primeiro também. Né? Nós vamos observar que na estrutura criminosa do nosso país nós vamos ter ali, claro, esses crimes violentos das organizações criminosas. Nós temos pretos, brancos, pardos, asiáticos, ricos, pobres, pessoas inteligentes e menos inteligentes ou burras, vamos dizer assim, enquanto que o poder político, ele é muito cativado pelas oligarquias, ele é muito familiar ainda no nosso país. Então, o fascínio pelo crime se manifesta justamente devido a esses símbolos que esse crime consegue evocar, tomar para si, esses símbolos de poder que vêm da sua velocidade de ação no território. Então, o cidadão que é propenso ao crime observa esse poder que corre nas mãos dos que estão dentro dessas organizações, observa também os padrões de consumos de bens e de pessoas que quem trabalha para o crime tem acesso, as maneiras de resoluções dos conflitos comuns a quem faz parte também dessas organizações nefastas e tem então o desejo natural, vamos dizer assim, o perverso de entrar para o crime. O fato é que o poder do crime ilude aqueles que têm o desejo por esse poder. Então, nesse último dia, 28/10, 115 supostos criminosos foram mortos em confronto com a polícia, mas tão certo quanto eles se foram, outros 115 ou 230 ou 345 se alistarão, porque esta é uma luta perdida, porque o mundo jaz no maligno. O apóstolo Paulo ele nos exorta que nós lutemos contra as hostes espirituais, porque é nesse âmbito das hostes espirituais que a luta real para a melhora das nossas vidas se dá. Eu não estou negando a necessidade das medidas sociais, medidas públicas, os serviços públicos chegarem lá na favela e poderem ofertar um outro tipo de futuro para esses jovens, mas o fato é que o inimigo, as hostes espirituais, existe algo muito além apenas do físico, do político, do social, do econômico que está por trás desse cenário que nós encontramos no Brasil. Eu estou aqui apenas ressaltando que essa luta, mesmo com as medidas sociais melhores que possam ser implementadas, nunca irá acabar, porque o mal em si não vai acabar. A sedução pelas riquezas, ela não vai acabar. A sede pelo poder nunca vai acabar. Pelo menos nunca vai acabar pelas nossas medidas humanas, pelas nossas intervenções políticas, sociais e econômicas na realidade, uma vez que só acabarão mediante a regência das mãos divinas que irão gerir o mundo em breve, né, de maneira pesada, pondo fim, de fato, a essas misérias e dores que acometem a humanidade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, peço que você comente a sua opinião aí abaixo e me diga o que é que você pensa sobre esse cenário terrível que nós passamos no Brasil e que, de fato, não veremos acabar. Se você discorda de mim, acha que pode acabar, comente aí também. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Vamos.